Tá ótimo, pastora. Quer dizer, antes o quê? Que Jeremias tivesse nascido. Isso fala de quê? Pré-eleição. Aquele é extraordinário. Se você for examinar isso na minúcia, antes que você viesse a ser formado no ventre da tua mãe, está falando ainda em Jeremias em forma de sêmen. Ainda aquela sementinha que sai do homem para a mulher, o Senhor já conhecia Jeremias ainda em formato de sêmen, antes que viesse a ser concebido, porque até a concepção, o sêmen ele segue um caminho, eu acredito que alguns aqui já estudaram, ele briga para sobreviver até chegar no óvulo uterino da mulher, para ali ele conseguir uma brecha para entrar, para ali ele poder proliferar e vir o bendito fruto da vida. Então, fala de uma pré-eleição. Jeremias foi pré-eleito, e isso não foi pelo querer de Jeremias, isso foi pela vontade de Deus. Isso é posição. Quando Deus chama para fazer algo, está chamado. E agora? Se Deus chamar a pastora para pastorear, ela vai fazer o quê? Não, deixa eu aqui como obreiro. Não tem como, pastora. Tem que pastorear. Se Deus te chamou como adorador, ou se você acha melhor falar levita, não, mas eu tenho vergonha. Não, querido, tem que adorar. Se te chamou como evangelista, vai evangelizar, porque a pré-eleição de Deus é uma posição que Deus dá a todos. Quem achou Mateus 9:9? Pode fazer a leitura, por favor, missionário Eliane. Em nome de Jesus. Alguém, por favor, já deixa João 15:15. Isso. Para em seguida já. Saindo Jesus de um homem chamado Mateus, sentado Marta, e disse: siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. Amém. Glória a Deus. Está vendo aí? Pré-eleição para ser vocacionado como apóstolo. Mateus estava atrás de Jesus, igreja? Mateus 9:9, como está escrito, ele estava andando atrás de Jesus? Não. Ele estava sentado, fazendo a sua função de coletor de imposto na alfândega. Quando Jesus passou, pastor, Jesus passou, olhou para ele, segue. Na mesma hora ele levantou e seguiu a Jesus. Isso fala de posição. Quando Deus dá uma posição para o homem ou para a mulher, seja qual for ela a posição, atente para isso, querido. Não rejeite a chamada de Deus, porque você não poderá fugir da chamada para poder estar diante de uma posição. Quanto pior for, ou quanto mais tarde for a tua aceitação na chamada, será pior para o teu ministério. Deus mandou ele para mim, ele pegou e se escondeu. E o que ele sofreu depois quando ele foi, pastor? Ele pagou um grande preço, né? Pegou um barco, entrou na tempestade, vento. Quando ele chegou. Não é? Às vezes eu ia passar por isso. Não ia, se ele tivesse obedecido, não ia ter tempestade. E o pior é que a pastora falou algo que é extraordinário. Por Jonas ter atrasado a tua chamada, ele não só sofreu sozinho, ele envolveu outras pessoas no sofrimento dele. Vocês podem entender isso? Quando você foge da tua chamada, da posição que Deus te deu, você não só se complica, você complica o ministério que você está, você complica a vida do teu esposo, você complica a vida dos teus filhos, você complica o teu trabalho. Todos que estão envolvidos contigo no meio social, como ser humano, serão complicados, bem embolados. A mesma coisa dentro de casa, não adianta se esconder, que todo mundo vai sofrer, fica doente, fica desempregado, e é por causa de quê? Por causa de você. Meu Deus, tem alguém ali naquele meio, e os tripulantes da embarcação logo fizeram o quê? Vamos nossa sorte. Tem alguém aqui que está no erro. Eles eram espiritual, pastor, os homens que estavam na embarcação. Vamos invocar os nossos deuses. Todo mundo invocando a Deus. Aí daqui a pouco acharam o Jonas aonde? Lá no porão dormindo. Ô dormente, acorda aí. Nós estamos sofrendo aqui. Olha só, querida, a Bíblia vai dizer que eles tiveram, a tempestade foi tamanha que eles começaram a tirar a riqueza que tinha no barco e jogaram na água para que o barco ficasse mais leve e não
naufragasse naquela tempestade. Está vendo? Aí a gente vai olhar, pastor, vamos ver. Pô, quantas empresas grandes lá no top, né? Afundou, caiu, faliu, e tem Jonas no barco. Quantos ministérios que prosperavam, hoje estão com as portas fechadas, porque deixou Jonas entrar dentro do barco. Querido, logo vamos saber que o homem está fugindo da posição, quando o camarada chega e começa a ter tribulação, vento, tempestade. Isso aí é Jonas, vamos logo chamar ele para o gabinete mesmo, fala a verdade. De onde tu veio, qual era a tua função, quem você servia, assim que os camaradas do navio fizeram. Ó, tu veio de onde? Quem é o teu Deus? Qual é a tua terra? Aí Jonas, foi por causa de mim que sobreveio tudo isso. Aí disseram, o quê? Vai pro mar então. Nem eles que fizeram, Jonas pediu. E lance no mar que tudo vai se tranquilizar. Aí eles lançaram no mar. Aí a tormenta cessou. Está entendendo, querido? A posição como é importante quando Deus dá ao homem. Eu estou falando de algo bíblico. Não estou usando aqui costume de igreja. Não vamos falar de costume, não. Costume não salva ninguém. O que salva é a palavra. Porque Jesus disse: se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Então, João 15:15. Quem pode ler, por favor? Vamos lá, dona Deus, então. Mulher de Deus, faça a leitura da palavra. Tá? Então, enquanto isso, eu vou vocacionar a minha irmã ali, abrir 1 Pedro 1,15, por favor. E você, minha querida, vamos abrir em 2 Reis 8:4. 2 Reis, capítulo 4. Pode ler, irmã Nilza, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aí. Posição. Eu estou falando posição de filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Posição de profeta, Jeremias 1:5. Posição de apóstolo, Mateus 9:9. Posição de amigo, João 15:15. Jesus já não mais vos chama amigo. Ou seja, já não mais chamo servo. E agora vos chamo amigo. Nós ainda queremos ser servo. Mas Jesus já nos deu oportunidade de ser amigo. Porque tudo que o Pai passou para mim, eu já vos fiz saber. Então, querido, a posição é algo dado por Deus. E quando Deus dá a pessoa algo para ela exercer na sua posição, ela tem que receber aquela chamada. E depois que ela recebe a posição dada por Deus, ela vai caminhar de acordo com a sua posição. Vamos falar um pouco do exemplo do caminhar? A nossa irmã ali, como é o nome da irmã? Regiane. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15. Olha o que nós temos que fazer. Essa parte agora já não é mais com Deus. É comigo e é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. 1,15, isso, por favor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Olha aí. Isso já não é mais Deus que faz, é nós. Porque aquele que nos chamou, ele é o quê? Santo. Então ele diz na palavra: agora você vai ter que se esforçar para viver uma vida de santo, assim como é santo aquele que te chamou. Agora você vai entender. Vamos entender esse negócio de ser santo. Porque tem uma confusão no nosso meio pentecostal aí, fora de série. Eu sou santo, não me toque. Eu sou santo, não posso sentar do teu lado no ônibus. Tu é pecador, eu sou santo. Não, calma aí. Vamos entender para não complicar o que está dizendo as Escrituras. Palavra santo, de origem grega, ou seja, de origem hebraica, que se escreve kadosh, significa santo. E a palavra kadosh, no hebraico, que significa santo, no nosso português, se traduz como aquilo ou aquele que foi separado para Deus. Aquilo ou aquele que foi separado para Deus. Então, quando fala de ser santo, hoje, fala que nós temos que viver
separado do mundo, para que nós venhamos viver exclusivamente para Deus. Não, mas e o meu contato com o pecador? Tu não vai se contaminar não, filho. Fique tranquilo. Ser santo não é pelas suas vestes. Ser santo não é pela sua palavra. Ser santo não é pelos seus amigos. Ser santo não é porque você anda com a Bíblia na mão. Ser santo não é só porque você vem à igreja. Ser santo é a sua maneira de viver. A sua maneira de viver demonstrará a sua santificação a Deus. Como você tem vivido como santo? Vou dar um exemplo de pessoas que se contaminaram na sua caminhada, para que a gente entenda melhor aqueles que deixaram de ser santos. Por exemplo, Caim. Caim foi chamado por Deus para viver como santo, mas ele se perdeu na sua caminhada por conta da inveja. Inveja é coisa para aquele que vive no reino de Deus e deve ter uma vida de santificação. Sim ou não, igreja? Não. Aquele que é santo não pode ser invejoso. Outro exemplo de um homem de Deus, Gênesis capítulo 13, Ló. Ló foi um jovem que saiu junto com a chamada de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair de um povo e se tornar uma nação. Abraão leva contigo sua esposa e leva seu sobrinho como tua companheira com ele. E vai os dois na caminhada. Um outro exemplo de alguém que tarda da tua chamada é o exemplo de Abraão. Mas isso nós falaremos em outra oportunidade. Agora, Ló está com Abraão, Abraão está prosperando, Ló está prosperando, junto com Abraão. Chega um momento que as ovelhas de Abraão e de Ló já não conseguem mais pastar no mesmo lugar. Aí há contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Briga. Aí Abraão, como sendo o mais espiritual, chamou Ló e disse: olha Ló, não é bom que brigue nossos pastores, haja contenda entre mim e ti. Olha aí, o lugar onde nós estamos, como é grande. Escolha o lugar que você vá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não haja briga entre nós. Penso eu, agora é pensamento meu, não é bíblico, mas eu tenho essa autonomia pela teologia de conjecturar sobre o texto, que se Ló, ele tivesse feito o seguinte: não tio, Abraão era tio de Ló, não tio, eu não vou escolher lugar nenhum, pode deixar que eu vou dar um conselho bom aos meus pastores, vou mandar uns 3 embora e vou falar para eles o seguinte: vocês têm que se entender, mas eu quero continuar com o Senhor. Abraão, Ló estaria caminhando bem no processo da santificação, mas quando Ló ganha a primeira oportunidade de se desviar da santificação, o que Ló faz? Os seus olhos contemplam e alcança a planície irrigada de Sodoma e Gomorra. Não vem me dizer que Ló não conhecia os costumes daquela cidade. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, estuda um pouquinho de Bíblia e não perde tempo vendo Vale a Pena ver de novo, né? Vou implicar um pouquinho agora com a novela da irmã. Me permite implicar um pouquinho. Aquela que não perde tempo com aquele que não vale a pena ver de novo, vai entender o que eu estou falando. Em Gênesis capítulo 19, o povo sodomita, ele era um povo de costume inadimplência, inadequado. Eles tinham o costume, sabe de quê, querido? Todo visitante que chegava na sua cidade tinha que ter relação sexual com ele, sendo homem ou mulher. Era o costume deles, era o cartão de visita. Chegou, é novo? Vamos para ali, vamos te mostrar um negocinho. Orgia, essa era a costume. O Ló sabia disso, pastor Taí. O Ló sabia que o costume dos sodomitas era esse. E ele vai